senhores vassalos, eu sou o Luca Wittfossalski, Lucas Doca, e nesse vídeo aqui, que estamos na beira do riozinho, eu sei, tá tudo zoado aqui porque a gente limpou o mato dele e coisa assim, riozinho também, né? Fio de água de nada. Mas tá um matagal aqui, não dá pra chegar do outro lado. E ali temos a nossa represinha, que nós enterramos aqui no Projeto Feudo. Falarei para vocês sobre a água na Idade Média. Um agradecimento à Juliana Dutra que fez a pergunta, porque realmente este é um tema muito complexo e merece ser respondido à altura. Enquanto eu volto aqui a parte de cima do Projeto Feudo, pro topo do vale, onde ficam minhas construções e oficinas e coisas assim para se fazer, vamos falar melhor. Uma coisa que eu tenho que falar antes de tudo é que, apesar de a gente ter um riozinho aqui no feudo, ele não é utilizado para o nosso abastecimento. Mas aí você está se perguntando, esse é um riozinho tão pequeno, tão fino, provavelmente você está a menos de 1 quilômetro da nascente. Sim, isso é verdade, eu estou bem menos de 1 quilômetro da nascente. Eu diria que umas 3 propriedades para cima deve ficar a nascente dele. Sim, isso é verdade, quanto mais próximo da nascente, menos chance de água contaminada existe. Então, teoricamente, essa água, num dia normal, numa condição normal, ela é uma água muito pura, muito boa. Apesar de hoje estar um barro por diversos motivos. E talvez alguns deles que não sejam motivos constantes, frequentes. Então, sim, essa água é cristalina num dia normal. Eu já gravei essa água, acho que eu tirei até foto dessa água. Em um dia normal, porém, hoje por diversos motivos ela está turva, barrosa demais. Porém, assim, apesar de tudo isso, nós ainda temos um poço. Apresento a vocês aqui a casinha do poço. Sim, apesar de tudo isso, nós temos um poço aqui ainda no feudo. E por que temos um poço? Primeira coisa, porque o outro proprietário antes de mim construiu esse poço. Primeira coisa é essa. E a segunda coisa é porque, esse rio, uma ou duas propriedades para cima, tem uma represa que foi utilizada para fazer um laguinho. E o cara gosta de pescar, ele montou um laguinho para não ser um pesqueiro mesmo propriamente dito, mas para ser um pesqueiro particular dele. Um laguinho de pesca particular do cara. O cara cria peixe e ele pesca no próprio lago. E um dos motivos para a água estar barrosa hoje é porque choveu demais recentemente. Então, toda a água que se formou nesse rio, a água acabou afetando a barragem do cara, vazou terra da barragem dele para cá e a água ficou turva desse jeito. Mas mais que isso, arrastou peixes da água dele para cá. E antes que vocês falem, mas você não vai beber água porque é um rio com peixes, mas sempre beberam água em rio onde viviam peixes. Não, esse não é o motivo. O problema é que peixes morreram neste rio. Como vocês viram, o meu lado do rio virou tipo um pântano. Ele não é um rio contínuo, um corpo de água uniforme, corrente, grosso e constante. Como vocês viram, meu rio se divide em dois. Uma parte é para minha barragenzinha, para o meu laguinho ali, que foi aterrado com o passar do tempo, com o abandono do sítio do proprietário anterior a mim. E o outro lado permaneceu corrente. A princípio o cara tinha canalizado tudo para aquele lado, só que a força da gravidade fez o efeito e veio pelo aquele, não pelo outro. Então acabou se dividindo em dois cursos. E isso acabou... Todos os peixes que vinham de lá, que era um lago razoavelmente profundo, já que ele parou a água, fez uma barragem e tudo, aqui é um trecho muito raso, ou seja, eles morrem e encalham aqui, o que contamina a nossa água quando o rio não está nos seus melhores dias. Além de tudo, é óbvio que parte do barro, da cor turva, assim, é por causa do mato cortado, né? Sim, tava uma selva ali. A gente teve que derrubar tudo pra poder ver o terreno, cara. Foi uma coisa necessária, tipo, pra ver o terreno, pra gente poder achar as divisas e poder continuar planejando o projeto aqui dentro. Então, isso também contribuiu para ficar bem barroso. Agora, vamos voltar à Idade Média e falar sobre isso. Primeira coisa, é óbvio, eu estou falando de uma situação dos dias atuais. Mas vocês acham que isso não acontecia na Idade Média também? Vocês acham que na Idade Média todos os rios eram perfeitamente cristalinos? Ou até, vocês acham que na Idade Média todos os rios eram completamente turvos que nem esse? Tá hoje? Exatamente, não. O mundo não era exato na época, como ele não é hoje ainda. Só que por uma série de motivos, às vezes é conveniente beber a água de um rio ou utilizá-la para consumo, seja como bebida, como cozinha, como lavagem de roupas, como irrigação, ou às vezes ela é imprópria também. Isso poderia acontecer na época como hoje. Até aí nós vemos que não havia nenhuma novidade na época em rios serem sujos ou limpos, ou rios poderem ser limpos a maior parte do tempo, só que terem épocas de sujeira. E sem dúvida que isso acontecia. Porém, isso explicava o fato das pessoas preferirem beber cerveja, álcool ao invés de água? Lógico, tinha outros motivos por trás, mas esse sem dúvida era um motivo para isso. Lógico, isso poderia ser um motivo de, por exemplo, quando o seu rio estivesse ruim, ou seu poço estivesse ruim, você ter uma outra fonte alternativa de líquido para não depender única e exclusivamente de água, poderia ser uma verdade. Como poderia também ser por outros diversos motivos inimagináveis aí. Poderia ser porque o rio é sempre ruim, poderia ser porque você mora numa cidade grande e na cidade grande realmente a qualidade da água é péssima. Imagina, quanto mais habitada é a borda de um rio, mais suja tende a ser, porque
tudo que for jogado no solo à volta dele irá escorrer para ele. Então quanto mais densamente for povoada a borda de um rio, mais poluída ele tenderá a ser. E isso não é nada de surpreender, né, gente? Porém, por outro lado, é óbvio que na Idade Média, tá bom, em alguns momentos era preferível, era necessário beber outras bebidas que não água. Porém, vamos ser sinceros, você acha que ninguém nunca bebia água, nunca utilizava água para cozinhar ou coisa assim? Porque nem sempre ela era a mais confiável possível? Também não é assim, né? O que acontecia muitas vezes na época é que, primeiramente, tudo dependeria em que posição você está em relação ao rio, a nascente, o tipo de rio que você tem perto de você. Porque tem rios que... eu confesso, já viajei bastante no mundo. E na Europa, lembro que eu fui pra Croácia, pra Eslovênia, e nesses países, tem uns rios nas montanhas que, sim, na boa, deve dar pra beber água dele sem se preocupar com nada, porque é água de degelo. Não tem lá muita vida em volta do rio. É tudo rocha, não tem vida, não tem terra. Um rio assim, se você mora perto de um rio assim, você provavelmente pode beber da água dele sem se preocupar lá muito com a qualidade dela, porque provavelmente a chance de você se contaminar vai ser pequena. Ou tá bom, eu não tô falando que você deve fazer isso hoje, mas hoje sem bons filtros e tudo, então tipo, não vale a pena correr o risco. Mas na época, as pessoas que viviam perto desse tipo de rio e que sabiam que tipo, olha, não tem lá muita gente pra cima, coisa assim, poderiam ficar felizes da vida com a água dele, porque sabiam que a água dele seria limpa. Além disso, esses tipos de rios de montanha, mais puros e coisa assim, muitas vezes eram canalizados para aquedutos, para se trazer água limpa deles para o consumo local da parte baixa da montanha. Então, novamente, eles tinham suas fontes de águas limpas. Além disso, em castelos, sim, vocês devem notar que a maior parte dos castelos são em altos de montanhas. Um castelo desse de altos de montanhas provavelmente teria uma fonte de água limpa dentro dele, que viria da própria montanha onde ele está, ou de algum aqueduto de alguma montanha próxima, ou de poço na montanha. Também, poço na montanha seria um poço muito menos propício a ser contaminado que um poço em uma região mais baixa. Então, assim, não, nem toda a água era poluída na Idade Média. As pessoas bebiam água sim. Porém, é lógico que isso poderia variar de acordo com conveniências e problemas locais. Sejam coisas situacionais. Ah, deu uma chuvarada, os peixes tudo morreram no rio e ficou podre a água. Ou seja, por ser uma cidade grande, por exemplo. Ah, é uma cidade grande, então a água desse rio tá podre, a gente tem que trazer alguma fonte líquida de fora. Seja por vinho, seja por barril de água mesmo. Olhem, a água trazida para consumo de outros lugares não é novidade no mundo de hoje. Na época eles já faziam isso, eles faziam por meio de barris, jarros e coisas assim, não por meio de garrafas PETs como hoje. Mas na época eles traziam por outros meios, pelos meios que tinham. Então não é nem novidade. Mas sim, havia consumo de água na Idade Média assim, não é porque meramente eles bebiam em situações de problema quando não havia outros líquidos, que eles bebiam não havia água própria para consumo que eles bebiam outros líquidos, que tipo toda hora era assim. Ou que toda fonte de água era problemática na Idade Média. Ou que mesmo os que tivessem algum problema de vez em quando fossem o tempo todo. E quando fosse o tempo todo, provavelmente também, como eu falei aqui, eles davam um jeito de trazer água de outro lugar, água pura. Mas enfim, esse é um assunto que a gente poderia delirar um monte. Lógico, não havia grandes encanamentos, havia os aquedutos, mas não havia um grande sistema de encanamento que nem os no mundo moderno, para você ter água na sua pia, na privada e todo lugar assim. Você provavelmente teria que se deslocar até alguma fonte, ou fazer o seu aqueduto. Nem todo aqueduto é aquele aqueduto romano grande, feito de pedras e coisa assim. Não sei se já viram um filme de Velho Oeste, mas há muitos aquedutos em filmes de Velho Oeste. A maior parte feito de madeira. Na Idade Média não era diferente, haviam muitos assim também. Principalmente os mais simples, porque afinal nem todo mundo era um dono de castelo, ou era um grande mercador que tinha dinheiro para pagar um aqueduto bom para ele próprio. Mas por esse vídeo é isso, nobres vassalos. Espero que tenham gostado. Se gostaram, deixem seu like. Foi meio simplesinho, foi uma coisa meio... eu sei, poderia ter sido melhor. Mas acho que é isso, gente. Obrigado e até a próxima. Eu vou cuidar do feudo aqui enquanto isso.